Ok, minha gente, já de volta e agora vamos falar do livro, né? E vamos falar também da nossa história aqui, a história do nosso interior. Tem algumas curiosidades, Arthur. Deixa eu ver a hora aqui. Temos sim, temos tempo. Tem algumas curiosidades de Teresópolis que o teresopolitano não conhece. Né? Aonde foi a primeira igreja evangélica em Teresópolis? Você sabe? Não sabe. Olha, Eu sei porque eu estou estudando isso. eu vou até comentar o que eu li a respeito, mas eu não tenho muita certeza disso. O que eu li, que é a questão do protestantismo, uma das teorias, uma das hipóteses que veio com a leva de imigrantes suíços que foram para a fazenda suíça, então você sabe, para a fazenda do sogro de Emílio Gueldi. Isso mesmo, isso mesmo. Inclusive, Santa Rita. Em Santa Rita. Isso, a fazenda existe, a fazenda alpina. É? Pertenceu ao sogro de Emílio Gueldi. Emílio Gueldi fez várias Foi a pesquisas na primeira nossa região. igreja protestante em Teresópolis. Mas, você lendo o livro de Gilberto Ferreira, Colonização de Teresópolis, nós fomos... Gilberto Ferreira, historiador, falecido historiador, ele analisou diários de viajantes que estiveram em Teresópolis, e alguns desses viajantes eram pastores norte-americanos. Inclusive, teve um pastor que era o Daniel Kidder, visitou Teresópolis. Eram pastores e fizeram um relato sobre Teresópolis. Mas a questão do primeiro registro, sim, eu li no livro do Roberto, não é? Do Roberto Fel. Do Roberto. Tem uma foto, eu não sei se você já viu essa foto. Eles vieram de Friburgo para Teresópolis. Lembra aqueles carroções que a gente vê nos filmes de faroeste? Eles vieram de Friburgo para cá. Eles levaram muito tempo para chegar aqui, não tinha estrada, era abrir picada, né? Sim, exatamente. Derrubando árvores para chegar de Friburgo aqui. Isso. Não existia estrada. A estrada só foi ser asfaltada em 1974. Não tinha nem estrada de nenhuma. Não, depois teve estrada, depois já ali no século XX, mas era uma estrada de terra. Então, eles chegaram em Teresópolis, foram direto para Santa Rita e fizeram a primeira igreja protestante da região. Eu estou falando isso porque o livro do Arthur fala muito do nosso interior. E o nosso interior, ele apareceu antes do que a cidade até. Ele já vivia, já existia uma vida no interior que não tinha aqui fora, não é isso? Então, o que acontece? Vamos pegar a parte histórica. Na verdade, a parte de Venda Nova até Vieira pertenceu, até 1901, pertenceu a Nova Friburgo. Ele pertenceu a Friburgo. Depois foi emancipado e passou a fazer parte dos territórios de Teresópolis. Isso é uma coisa importante a ser ressaltado. E sim, eu falo do terceiro distrito, que o meu livro eu vou trabalhar com o terceiro distrito. Na época, Venda Nova era a sede do terceiro distrito. Esse é o terceiro distrito. Então, vou trabalhar com a questão daquela sociedade, daquele entorno, um período que eu vou abranger de aproximadamente 1900 até 1930, por ali. E aí, como pano de fundo, vai ter a questão da trajetória do imigrante italiano Giuseppe Francesco Lippi, ou José Francisco Lippi, pois porque em 1938 ele se naturalizou brasileiro. Então, por isso, o nome dele é aportuguesado. Isso é bastante comum naquele período. Assim, a história é muito interessante. Naquele interior já havia como é que eu posso dizer, uma dinamicidade, a questão de uma vida social, econômica e política também. Inclusive, no interior, nós temos vários patrimônios culturais. Isso é muito importante ressaltar. Tem uma história bem interessante, mas no caso do meu biografado, ele nasceu... Isso. José Francisco Lippi nasceu na cidade de Salerno, na Itália, e ele vem no final do século XIX, começo do século XX para Teresópolis. Ele vem junto com o irmão Francesco, porém Francesco foi para São Paulo, e ele veio para cá. Acabou indo para aquela região de Venda Nova, que na época não tinha nem esse nome ainda, Venda Nova, se chamava Nhunguaçu. Nhunguaçu, que ainda não conseguiu, cacei, procurei, eu não achei, é Tupi-Guarani, mas eu não achei o significado dessa palavra. Ainda estou em busca disso. Isso é um dos desafios aqui para mim como pesquisador. Quem quiser me ajudar nisso aí, será super bem-vindo. Da onde surgiu o nome? Nhunguaçu. Isso eu estou caçando, não achei ainda. Coisa que eu não achei para incluir nessa obra. Então, o que acontece? José Francisco veio para cá e aqui ele conhece a dona Isabel. Ela era filha do senhor Filippo Salomone, imigrante italiano. Também italiano. Italiano, o senhor Salomone, e da senhora Teresa. A senhora Teresa era portuguesa. Então, ele acaba indo trabalhar com o senhor Salomone. Ele tinha um comércio, um pequeno comércio, que se chamava Venda.
Era um pequeno armarinho, como se fosse um pequeno mercadinho onde Venda. se vendia Você vai de na tudo. venda, você vai na venda, era assim. Que vai dar origem ao nome Venda Nova. Ah, você vai na venda, eu vou na venda, vamos na Venda Nova. Aham. E aí, inclusive, tem município com esse nome, Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Outra curiosidade. Mas no caso, a questão do Zé Francisco, ele vai trabalhar com o senhor Salomone e depois ele passa a administrar os negócios do sogro. E aí o sogro falece, a sogra falece, eles acabam herdando tudo ali. Porque o que acontece? Onde está hoje o museu, o sobrado histórico Zé Francisco Lippe, ali era a Casa Grande da Fazenda, ali era uma fazenda. E todo aquele entorno ali, Embiú, Córrego das Pedras, aquelas terras todas faziam parte da fazenda. Depois, com a morte do Major José Francisco Lippe, que sim, essas terras vai ter questão dos herdeiros, inventário, enfim, aquelas terras vão ser divididas. Mas inicialmente pegava tudo aquilo ali. Mas o Zé Francisco ele nunca foi agricultor. Ele era comerciante político também. Ele, na verdade, as terras da fazenda, ele arrendava aquelas terras para agricultores. Eu conheço a família Lippe aqui em Teresópolis, ela é muito grande. Mas você tem a José Francisco Lippe lá do interior, né, imigrante italiano. Exato. E nós tivemos aqui o senhor Ademar Lippe, que eu conheci o senhor Ademar Lippe, e fui amigo dos netos dele, crescemos juntos ali no Alto, né, um já falecido, Carlos Humberto, era da minha idade, morreu num acidente lá em São Paulo. E ainda tem Ademar, que mora na Itália, e Roberto, que mora no Rio de Janeiro. Mora em São Paulo. Esse Lippe é o mesmo é a mesma família? A família do Ademar Lippe é a mesma família? Porque tem com 2 P's e com um P só. Sim, tem um Lippe também que é com E no final. É Lippe. Já vi essa questão das grafias. Assim, na minha pesquisa, eu não fiz esse levantamento. Até porque não era fazer parte do objeto, não era o foco. É uma coisa que dá para se trabalhar, de repente, para escrever um artigo científico. Isso seria bem interessante. Então é uma ideia que eu vou até guardar, para ver se as duas famílias estão... se tem alguma relação... você falou do Ademar Lippe, porque ele era... ele tinha... Foi dono do Hotel Higino. Dono do Hotel Higino, hoteleiro. E também não podemos esquecer um grande comerciante que tivemos, o Teodomiro Lippe. Teodomiro Lippe. Inclusive, teve até a filha dele faleceu recentemente, 106 anos, Dona Pasqualina. Uhum. Então, será que essas famílias, sim, provavelmente sim, né? Pela grafia do nome, aparentemente sim, mas aí temos que fazer um trabalho de caso de levantamento genealógico, analisar isso, para ter certeza. Aí eu prefiro não afirmar, porque o meu objeto ali foi a questão do Zé Francisco Lippe, a trajetória política dele, diga-se de passagem, mas é claro que eu acabo perpassando por um pouco da vida particular dele também. Eu vou trabalhar no livro a questão da história política de Teresópolis naquele período que eu citei, de 1900 a 1930, trabalhar com o contexto do coronelismo, o fenômeno do coronelismo na localidade. E, assim, eu trabalhei com fontes primárias também que nunca haviam sido exploradas antes, correspondências, por exemplo. Algumas já estavam transcritas, outras não. Eu tive que fazer um trabalho de paleografia. A paleografia é a transcrição de documentos antigos. Alguns eu tive que fazer, outros já estavam transcritos. Mas eu trabalhei com as correspondências políticas dele. E aí, no caso, esse trabalho inicialmente foi o meu TCC da pós-graduação em História do Rio de Janeiro, que eu realizei na Universidade Federal Fluminense. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Inicialmente o TCC eu levei em torno de um ano, mais ou menos, que eu levei. Que a pesquisa leva muito tempo, né? Leva. Para adaptar para livro, eu fiquei muitos anos parado desse trabalho, na verdade. Eu fiz o TCC, eu tinha ideia de lançar o livro, mas acabou por acontecendo outras coisas na minha vida, não fiz nada. E aí eu resolvi... A editora Alecrim, a qual eu agradeço o convite, a Cláudio, o Alan, o Gustavo, me fizeram um convite para lançar pela editora. Me convidaram e assim,
lancei com eles, assim, sensacional, todo um apoio deles, toda a estrutura. Também se não fossem eles, me ajudando muito. Dona Regina e seu José Luiz também me ajudaram muito também. Temos que agradecer e aproveito para agradecer ao doutor Ferradeira, que escreveu o prefácio, me ajudou muito também com várias contribuições, sugestões. Paulo Paranhos, o professor Paulo Paranhos escreveu o pós-fácio também com várias sugestões também. O próprio Vanderlei também me ajudou bastante, agradeço imensamente a ele também. O teu livro está esgotado, né? Sim, eu inicialmente, como foi a primeira vez que eu escrevi um livro carreira solo, mandei fazer 100 exemplares. Ontem, inclusive, eu mandei fazer mais 100. E aí provavelmente eu devo fazer alguma coisa lá no Poiterê, provavelmente, algum lançamento lá. Poiterê quando vai ser? Vai ser em setembro, metade de setembro. Então tá perto aí, já estamos chegando ao Tá Poiterê. perto, até que eu já conversei ontem com Gustavo Lucena e já encaminhamos para a gráfica para fazer mais 100. E acabei, inclusive, que eu acabei recebendo convites até inesperados. Até no Rio de Janeiro eu recebi 3 propostas de convite para lançar em 3 lugares diferentes esse livro lá. E olha que não trata de nada de Rio de Janeiro. O Marcos Habib está aqui com a gente, mandando um abraço. Outro para ele, um abraço para o Marquinhos. E ele botou aqui, é interessante, que ele botou isso aqui é bom para nós, para mim, eu também que gosto de estudar um pouco. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem material para trabalhar com genealogia, que eles têm material. Eu até vou lá para ver algumas coisas. Interessante, ótimo saber disso, excelente. Excelente dica, Marquinhos. Vou lá pegar algumas informações, sim. Eles estiveram aqui comigo há 2 semanas atrás e eu vou aproveitar. Obrigado aí, Marquinhos. Então, o teu livro está esgotado, mas a gente vai fazer um novo lançamento para quando? Lá no Poiterê. Eu ainda tenho que ver a data certinho, eu tenho que você ver falou com no eles. Poiterê. Deve ser na metade de setembro. Mas também eu fui convidado para participar pela minha querida amiga Ana Maria de Andrade, participando de uma roda de debate, conversas sobre literatura. De repente eu vou levar uns exemplares nesse dia, alguns, e os outros eu faço lá no Poiterê. E tem uns que eu quero, um convite que eu recebi para fazer lançamento no Rio de Janeiro. O teresopolitano não conhece, mas não conhece mesmo. Eu já não tenho mais muito tempo, só tenho 3 minutos. Não conhece, mas eu queria que você falasse um pouquinho do museu que a gente tem em Teresópolis. Aqui em Venda Nova, ali na entrada. Inclusive, tá ali as fotos. Inclusive, obrigado, Gilberto. Inclusive, tem coisas da minha família que eu dei lá, que eu doei para o museu, que foi dos meus avós. Eu doei lá para o museu, né? Não adiantava aquilo ficar comigo. Foi um relógio. Bonito, é um relógio. Tem relógio, tem relógio, business, tem... Aquele bonito. relógio é fantástico, né? Fantástico aquele relógio. A Dona Regina sempre fala daquele relógio. Enfim, a questão do museu, inclusive... Começando aqui a página do museu, pessoal, para quem quiser seguir, Sobrado Histórico Zé Francisco Lippe, a página do Facebook, tem o Instagram também, pessoal, tem o Instagram também, @Sobrado Histórico Zé Francisco Lippe, temos o Instagram também. A visita de grupos turísticos, isso é importante, eu sou guia de turismo também, além de historiador e escritor. Então, a minha amiga Montserrat ali, um abraço para ela e para a Dona Regina ali, amigas queridíssimas. Tá bom? Então, nós, guias de turismo, levamos o seu José Luiz, então levamos os grupos para conhecer o museu. Esse ano, ele completou 20 anos de existência. E como é que começou? O museu, antigamente, a parte de cima era a residência do Major José Francisco Lippe e da família dele. A parte de baixo eram os porões da antiga venda. A venda não existe mais, ela foi demolida. Mas a parte de baixo, vocês estão vendo a parte de baixo? Eram os porões onde eram estocados as mercadorias que eram vendidas no armazém. A parte de cima era a parte da família. Tem o quarto que era do padre Raimundo Albino, que era o padre da igreja, o pároco de Venda Nova. Eles me falaram que quando eles abriram a parte de baixo, começaram a achar tanta coisa, veio a ideia do museu, né? Que tinha um monte de troços lá dentro guardado. Gente, quanta coisa. Muita coisa, vários caixotes. Segundo Dona Regina me relatou, haviam vários caixotes com documentos antigos. Acharam um cofre antigo também, que está em exposição na parte de fora, e várias documentações. Não tinha nenhum móvel a casa. O que aconteceu? O José Luiz, o esposo dela, ele na parte lá do inventário, ele ficou com a casa e aqueles terrenos ali adjacentes. Inclusive, o Colégio Agrícola
José Francisco Lippe, ali em Venda Nova, aquelas terras ali foram doadas por ele em 1938 para a construção daquela escola. Uma curiosidade. Então eles acharam, então Dona Regina, eles moravam aqui, inclusive pertinho aqui da TV Diário, aqui em Agriões. Então Dona Regina é professora de português, ela se apaixonou por aquilo ali. Eu conheci Regina morando, sabe aonde? Aonde hoje é a Unifels, tu acredita? Sim, ela a morou família ali. Dela morava ali. Morava ali, exato. Naquele morro onde é a Unifels. Exato, ela comentou isso comigo uma vez, essa curiosidade. Então ele se apaixonou, mas o local estava abandonado. Fazia muitos anos que o major havia falecido e a dona Isabel, esposa dele, também. Ninguém morava mais ali no casario, naquele casarão. Então, Dona Regina resolveu reformar aquilo tudo e tal. Então eles venderam a casa que eles tinham aqui em Agriões e com o dinheiro eles reformaram e restauraram tudo. E resolveram abrir um museu. Em 2004, hoje o museu é cadastrado no IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, também no IFAM, enfim, é um patrimônio cultural muito importante. Daqui da nossa região, é um dos maiores museus particulares, inclusive, da região serrana que eu falo, os museus particulares. E então, ao longo do tempo, eles foram recebendo doações, sejam de familiares de Dona Regina, familiares do seu José Luiz, de turistas e visitantes que foram conhecer o local, se apaixonaram. E o museu, ele não era tudo aquilo ali, não. Eles começaram só com uma parte do museu, depois eles foram expandindo. Como eu tinha algumas coisas dos meus avós e levei para lá. Eu doei algumas coisas também. Eu doei uma vez uma foto que eu tinha lá em casa do professor Osíris também. Eu doei alguns livros sobre Teresópolis que eu tinha repetidos. Eu doei para a biblioteca deles. Isso é interessante. Eu doei livros. Olha aqui, chegamos ao final do programa. Amanhã, 10 da manhã, eu estou de volta aqui. Tem muita coisa acontecendo, você vai ficar sabendo de tudo, acompanhando a TV Diário. E todas as informações, chegou a notícia ali agora, hein? Mais 11 milhões bloqueados da Prefeitura. Você vai ter que ir no site do Diário, ou daqui a pouco aí, eu não sei. O Marcelinho vai trazer essas informações para a gente. Marcelinho vem aí com um show de notícias na sequência do programa Hélio Carracena. Deixa eu só chegar a tarjinha ali para encerrar. Arthur, obrigado, irmão. Muito obrigado, Hélio. Agradecer ao convite teu, do Vanderlei aqui. Mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Tá bom, novamente. Eu desejo um abraço a todos os nossos telespectadores, gente. Foi um prazer, gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Deixa eu só estou esperando a tarjinha ali. Venho falando de chuvas e mais 11 milhões bloqueados da Prefeitura. A situação da Prefeitura não é boa, a situação do governo, o governo, enfim, final de governo, o governo está ruim, o governo está péssimo e a gente tem mais é que participar e ficar atento a tudo isso que está acontecendo. Então, finalizando o programa de hoje, muito obrigado a todos vocês. Vê aí que vai vir a tarjinha aí falando mais 11 milhões bloqueados da Prefeitura. Muito obrigado e até amanhã, 10 da madrugada.